Então, gente, estou aqui para falar para vocês sobre 3 pandemias no decorrer da história. O motivo desse vídeo é porque eu estou abrindo um canal no YouTube, mas sobre esse canal especificamente eu vou deixar para falar no final do vídeo, então peço que vocês fiquem aí até o final. O motivo de falar dessas 3 pandemias, né, a gente está vivendo um momento extremamente complicado. Nunca me imaginei que eu poderia passar por um momento desse, tanto tempo estudando história, viver uma situação dessa, eu nunca tinha pensado. Mas a história é isso mesmo, né? Algumas vezes ela é imprevisível. E ela nos dá lições também, em alguns casos, quando é possível. E assim, o vídeo não é para assustar, de forma alguma, não é para assustar ninguém. E também não é para fazer pensar que não, então tá tranquilo se a gente comparar com outras. Muito pelo contrário, tá? É para a gente cuidar, é para fazer as comparações e a gente pensar, né? Dar aquela lição de que o momento não é tão tranquilo, viu? Então eu vou falar especificamente de 3 pandemias que ela tem alguns pontos parecidos, tem alguns pontos diferentes. Não quer dizer que só teve essas pandemias no decorrer da história, foram várias outras pandemias, mas eu resolvi focar justamente nessas 3. Então, se vocês pesquisarem, se vocês depois a gente quiser conversar em outro momento sobre isso, a gente conversa, né? Tem outras pandemias, mas eu vou focar especificamente em 3, tá? A primeira delas, muito conhecida, é a tal da peste negra. A peste negra ela ocorreu ali entre 1343 e 1353, mais ou menos. A gente estima mais ou menos essa data da peste negra. E a peste negra, na verdade, não vai ser uma doença. Ela vai ser um conjunto de doenças ali, a peste bubônica, a sepsêmica, a peste pulmonar, que tinha um contágio muito alto, tanto quanto esse que a gente tá vivendo hoje. E uma taxa de mortalidade também muito alta, né? Muito, mas muito alta a taxa de mortalidade. Que ela se propagou pela pulga do rato, mas principalmente pela falta de higiene das pessoas. Então, chegou num momento na Europa ali que era tanta pessoa morrendo, que parecido com hoje, que não tinha como enterrar, né? Não estava tendo de que forma enterrar as pessoas ali. A igreja passou a ser questionada, os hábitos passaram a ser questionados, né? Então foi uma lição muito grande. Tempos depois, com outras e outras peças, a gente vai ter uma outra grande pandemia, que vai ser a gripe espanhola, mais ou menos 1917, por ali. Que tem esse nome, mas ela não veio da Espanha, necessariamente ela não veio da Espanha. A primeira certificação dela, da imprensa tal, que tem a ver com a imprensa, da notificação, acabou tendo esse nome. Então, igual hoje o pessoal fala que a Covid é um vírus chinês, né, é errado, também não pode falar que a gripe espanhola necessariamente é da Espanha. Você acredita que veio da Europa, pode ter vindo dos Estados Unidos, enfim. Com contágio muito grande também. E a gripe espanhola ela tem alguma semelhança, porque as pessoas acharam que isso não vai dar nada, né, que não vai ter tanto problema assim, e teve. Se acredita que a gripe espanhola, mais ou menos 27% de todo mundo foi contagiado com a gripe espanhola. De 17 a 100 milhões de pessoas morreram com a gripe espanhola. E na época eles pediram isolamento, na época eles pediram para não ter contato, para ficar em casa e por aí vai. Então imagina, de 17 a 100 milhões de pessoas. A peste negra matou mais, né? A peste negra ela matou de 75 a 200 milhões de pessoas, mas uma época onde a informação ainda não era tão grande como na época da gripe espanhola. Então as pessoas tinham informação, mas negligenciaram muito nessa questão do isolamento, viu? Então o contato, a conversa. Então a gripe espanhola ela matou muita gente, então de 17 a 100 milhões de pessoas. Nesse meio aí a gente teve outras, a gente teve a cólera que matou muita gente também,
A gente teve o Ebola, que virou um surto, acho que em 95, o pessoal ficou com muito medo, mas acabou tendo um controle. A tifos, acredita que matou milhões e milhões de pessoas também. O HIV, né, o HIV, milhões e milhões de pessoas morrem até hoje por HIV. E uma recente agora, a tal da gripe suína, que se fala que matou mais ou menos umas 500 mil pessoas. Mas a questão da gripe suína é o contágio, né? Ela não se contagia tão rápido como o que a gente está tendo agora com o Covid-19. Que eu coloco o Covid-19 como a terceira grande pandemia. Porque a questão do contágio do Covid-19 ele é muito rápido. Uma pessoa ela consegue contagiar 6, e daí exponencialmente o contágio ele é muito rápido. E hoje, né, a gente já sabe, um período curto, isso começou ali no final do ano, para agora, para a gente estar no começo, final de maio, começo de abril. A última notícia que eu vi é que a gente está com mais ou menos 690 mil pessoas contagiadas e mais de 32 mil mortes. Se você pega a peste negra, ela foram 10 anos com 75 a 200 milhões. A gripe espanhola com um pouco mais de 1 ano, 2 anos, foi mais ou menos isso, né? Então é uma pandemia, é algo que a gente tem que pensar, que a gente tem que cuidar, principalmente nessa questão do isolamento. Então eu coloco a Covid-19 como uma dessas 3 maiores pandemias que a gente teve durante toda a história. Terminando ela, né, se a gente pega exemplos históricos, a gente pega algumas análises, o mundo não vai ser a mesma, a política não vai ser a mesma, a economia não vai ser a mesma, cada um tem que dar sua parte, tem que ter consciência, assim, e principalmente responsabilidade, muita responsabilidade. Eu acho que saindo daqui dessa Covid-19, a gente vai ter uma lição muito parecida, principalmente em relação à peste negra, que a gente vai parar de negligenciar principalmente a ciência e a informação. Foi a partir da peste negra, do final da peste negra, que se pensou muito mais na questão da ciência, muito mais na questão da informação. Muito, mas muito mais. Então, acho que a gente sai nisso aqui bem, espero, todo mundo, tendo a sua parte de responsabilidade, com uma ciência mais forte, com uma informação mais forte, com uma razão e uma racionalidade, que são a mesma coisa, fortalecida, muito mais fortalecida. Bom, gente, então é isso. Então, vou abrir o meu canal, Professor Fernando Santos. Eu vou colocar no meu perfil aqui. Entra lá, vai estar algumas aulas lá que eu vou dar sobre história da arte, história do Brasil, história geral. Se eu tiver algum tempo, eu coloco outro tipo de vídeo, tá? Mas eu queria que vocês participassem. Então, um abraço para todo mundo e vamos ficar em casa tranquilos, esperando que isso aqui vai passar. A história nos deu exemplos e a gente tem que pegar esse exemplo agora para a gente cuidar e ter um futuro bem, né? Cada vez melhor. Então, um abraço para todo mundo.